Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 21, versículo de número 18. João, capítulo 21, versículo 18. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. João, capítulo 21, versículo 18. Quem achou, diz amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Na verdade te digo que, quando era mais novo, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Quantos podem dizer amém? Podeis sentar, meu irmão, nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, mediante o texto nesta noite, queremos falar sobre a maturidade espiritual de Pedro. Diga após a minha pessoa, a maturidade espiritual de Pedro. Queridos irmãos e irmãs, quero chamar a sua atenção, pois nesta noite nós reunimos para explorar a vida de um dos apóstolos mais emblemáticos, Pedro, conhecido como discípulo impossível. Ele é uma figura fascinante nas Escrituras, representando não apenas a falibilidade humana, mas também a capacidade de Deus transformá-la em grandeza. Pedro nos ensina sobre a jornada da fé, suas vitórias, suas falhas e, acima de tudo, a graça que transformou sua vida. Assim como muitos de nós, Pedro vivia em um estado de constante aprendizado e crescimento, desde sua chamada inicial às margens do mar da Galileia, até sua pregação ousada no Pentecostes. A vida de Pedro é um testemunho poderoso da misericórdia e do plano redentor de Deus. Ele nos mostra que, apesar dos nossos erros e medos, podemos ser usados poderosamente por Deus. Nessa jornada de hoje, vamos mergulhar em diversos momentos da vida de Pedro, desde a sua negação de Jesus até a sua fervorosa profissão de fé. Vamos aprender como sua vida pode nos inspirar e encorajar a viver de maneira mais autêntica e comprometida com o Senhor. Que ao experimentarmos a vida desse grande apóstolo, possamos descobrir não apenas um exemplo de fé, mas também a esperança de que, assim como Deus transformou Pedro, Ele também pode transformar as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? E sobre este assunto eu quero destacar 3 etapas da vida do apóstolo Pedro. E a primeira é a vida anterior de Pedro sem Jesus. A vida anterior de Pedro sem Jesus. Como era a vida de Pedro sem conhecer o Senhor? A vida de Pedro antes de conhecer a Jesus é descrita brevemente nos evangelhos, principalmente nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Pedro, cujo nome original era Simão, era um pescador e vivia em Betsaida, uma cidade à beira do mar da Galileia. Abaixo destacaremos alguns pontos importantes sobre a vida de Pedro, antes do seu encontro com Cristo, com referências bíblicas. Primeiro ponto: o seu nome não era Pedro, era o quê? Simão. Nós vamos fazer essa observação, que o seu nome não era Pedro, mas era Simão. Existe alguma diferença entre os dois nomes? A resposta é sim. Existe diferença. O nome Simão
foi escrito no hebraico. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico. Tem o significado de ouvir ou dar ouvidos. Então o nome Simão significa ouvir ou dar ouvidos. Esse nome é associado à ideia de escutar atentamente ou prestar atenção. Na Bíblia, Simão é um nome que aparece várias vezes, sendo notável o apóstolo Simão Pedro, um dos 12 discípulos de Jesus. E Simão, ele é filho de Jonas. Observe, irmão, a raiz deste nome de Simão no hebraico está relacionado ao verbo que significa ouvir, o que é uma qualidade importante na tradição judaica e cristã, enfatizando a importância de ouvir a voz de Deus e estar atento à sua palavra. Então, quando Jesus escolhe Simão, ele já sabia que Pedro tinha essas qualidades de ouvir, de prestar atenção. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Eu peço que a igreja fique bem tranquilinha para nós ouvir a palavra nesta noite. Não deixar passar nada desapercebido aqui. Amém? Então isso aqui já está inserido com a vida de Simão. Mesmo Pedro não conhecendo Jesus, mesmo ele não conhecendo o Senhor, mas o nome que seu pai colocou sobre ele tinha significado. Então todo pai judeu não desperdiçava tempo em colocar o nome do seu filho que não tivesse um significado importante. Então quando o pai dele, Jonas, colocou esse nome nele, não é Jonas o profeta não, viu? Para não confundir, é outro. Então quando o pai dele coloca o nome Simão, ele já colocou com esse propósito, de que ele seria uma pessoa que dá ouvido, além de escutar bem, dá ouvido e presta atenção. Então logo ele sendo Simão, ele tinha essas qualidades nele, de prestar atenção no que vai ouvir, no que vai escutar. Então isso, Jesus quando escolheu, Jesus já sabia dessas qualidades em Pedro. Agora eu preciso que você olhe um para o outro e diga assim: irmão, Jesus não gosta de gente mal ouvida. Deus se agrada de pessoas que gostam de ouvi-lo, de escutar a sua voz, a sua palavra. Gente que escuta a palavra de Deus e põe um tampão nos ouvidos não é do agrado de Deus. Então quando Deus escolheu Simão, ele sabia que Simão tinha essas qualidades. E Jesus era ciente de quando chegasse perto dele para fazer a sua chamada, a sua vocação, ele ia ouvi-lo bem, ia prestar bem atenção, porque que o mestre ia chamá-lo, e para que ia chamá-lo, e qual era o propósito que ia chamar na vida dele. Então Jesus, sendo sabedor dessas qualidades na vida de Pedro, escolheu este homem, ainda seu nome sendo Simão. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Embora aqui eu possa mencionar o nome Pedro um pouquinho lá na frente, para nós entender melhor o significado desse nome, mas como eu já lhe informei a respeito do nome de Simão, e disse que entre Simão e Pedro existe diferença, qual é a diferença do nome de Pedro? Pedro já foi o nome que Jesus deu para ele, e o nome ali Jesus deu é um nome grego, que significa o quê? Geralmente traduzido como rocha. Na tradição cristã, especialmente conforme a passagem em Mateus 16, 18, onde Jesus diz: tu é Pedro, e sobre
esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pois quando Jesus disse, é porque o nome dele era Simão Pedro, certo? Então Jesus apontou exatamente no nome Pedro. Simão é hebraico, Pedro é grego. Então o significado desse nome, quando Jesus disse a revelação, quando disse quem vocês acham que eu sou, aliás, quando alguém lá fora acha que eu sou, aí os discípulos diz que tu é Elias, outro diz que tu é Jeremias, outro diz que tu é um profeta. Aí Jesus disse, vocês os 12 que eu escolhi, quem vocês dizem que eu sou? Aí todos se calaram. Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, bem te revelou Simão Pedro Bajona, o Espírito do meu Pai. Deus disse o que para ele? Jesus disse o que para ele? Quem tinha revelado aquela revelação foi quem? O Espírito de Deus. Jesus disse, não foi carne, nem foi sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus quem te revelou. No entanto eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então quando Jesus falou sobre esta pedra, alguém pega o nome de Pedro e coloca para rocha, coloca para pedra grande. Só que Jesus não disse sobre essa pedra, sobre o nome de Pedro. Jesus disse sobre a revelação que Pedro tinha dado para Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus quer dizer assim, sobre esta revelação aí, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou segurar a minha igreja. É sobre esta palavra que a minha igreja vai ser edificada, Pedro, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. No entanto eu te digo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a igreja não está fundamentada em Pedro, a igreja está fundamentada em Jesus, a rocha maior. Glória a Deus. Porém o nome Pedro no grego significa Petras, pedrinha miúda, ou fragmentos de pedra. Logo, mesmo que nós queremos explicar melhor a razão da revelação de Jesus sobre fundamentar a sua igreja na revelação que Pedro teve, nós não podemos desqualificar este nome Petras, pedrinha miúda, porque esta palavra tem a ideia de fragilidade, para que a igreja não venha ter como base sustentação Pedro. Mas também nós não podemos deixar passar desapercebido que a ideia de fragmento de pedra é fragmento de pedra da rocha, que significa, hoje você tem o seu lado fragilizado, mas eu vou capacitar você, eu vou estruturar você, eu vou preparar você, e você será uma coluna na minha igreja. Aleluia. Você será útil para a minha igreja. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então mesmo que Pedro, a base da igreja não é Pedro, a base da igreja é Cristo, mas Pedro foi preparado para ajudar no desenvolvimento espiritual da igreja. Quem está entendendo, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então passei para você o significado de Simão e o significado de Pedro. Agora faz uma junção nesta noite. Já que o significado do nome Simão é ouvir ou prestar bem atenção, e o significado de Pedro é pedra, fragmento de rocha, ajuntando os dois, observa que Jesus está dizendo para ele que quando ele for transformado, ele vai ser
obediente, porque ele vai prestar muita atenção na vontade de Deus sobre a sua vida. Aleluia. E ele tem o lado fragilizado, mas tem o lado capacitado por Deus, para que ele venha a ser firme no propósito que o Senhor tinha escolhido a vida dele. Diga assim, seu irmão, fique firme. Fique firme. Ou seja firme no propósito de Deus. Porque esta capacitação que Deus fez na vida de Pedro, Ele também está fazendo na sua vida. Quem recebe? Ele está fazendo na sua vida. Aleluia. Todos os dias o Senhor está capacitando o seu povo. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Todo dia nós recebemos uma capacitação do Espírito Santo. Quem era você ontem não pode mais ser você hoje. E quem é você hoje não é para ser mais você amanhã. Ou seja, cada vez mais o Senhor está capacitando e preparando a sua vida. Foi assim que Ele fez na vida de Pedro. Aleluia, Jesus. Segundo ponto, a profissão de Pedro. Pedro era o quê? Pescador. Pedro é um pescador de ofício. Era o lado do ganha-pão de Pedro. Pedro também era casado. E Pedro trabalhava pescando, indo para o mar, enfrentar as lutas no mar, enfrentar as tempestades, enfrentar o sol quente na cara, Aleluia. enfrentar a dificuldade que qualquer pescador passa e ainda passa até hoje. Passou e passa até hoje. Então Pedro sabia muito bem como pescar, como enfrentar a tempestade, como enfrentar o sol quente e como ganhar o pão da sua família. Assim como todos nós. Isso era o ofício do apóstolo Pedro. Pedro era um pescador de ofício e junto com seu irmão André trabalhava em um barco. Essa profissão era comum na região da Galileia, onde o lago era rico em peixe. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 18. Veja aí o que o texto diz. Mateus 4, 18. Bíblia aberta para nós aprender. E andando à beira do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus andando na beira do mar, viu Simão e André, seu irmão, na beira da praia, porque eles eram pescadores. Então Jesus agora está para escolher Simão para a obra. Terceiro ponto, certa rotina de trabalho. Pedro também passava. Não tem essa rotina você que sai de casa todos os dias para ganhar seu pão? Pedro também tinha a rotina dele. A vida de Pedro estava centrada em sua profissão em pescador, nas rotinas diárias associadas a essa atividade. A pesca era atividade exigente e Pedro provavelmente dedicava muito de seu tempo a essa ocupação. Veja aí Lucas capítulo 5, versículo 2 ao 3. Lucas capítulo 5, versículo 2 ao 3. Está escrito: e viu 2 barcos parados à beira do lago, mas os pescadores, tendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco de terra, e assentado-se, ensinava do barco as multidões. Então aqui Pedro tinha acabado de ser decepcionado. Lucas capítulo 5, versículo 2 ao 3. Ele tinha acabado de passar por uma decepção. Por quê? Porque ele tinha pescado a noite toda e não tinha pegado nada, irmão. É a noite toda. Quantas horas tem uma noite? Agora enfrentando o sereno, enfrentando a noite, enfrentando pancada de vento, enfrentando tempestade, enfrentando tanta coisa, e amanhecer o dia e não trazer
o peixe, para que vendesse e alimentasse a família. A Bíblia não mostra filho de Pedro, mostra a esposa de Pedro, porque diz que Pedro tinha sogra. Jesus curou ela de uma febre, a sogra de Pedro. Então, ele veio da pescar, ele foi pescar para ganhar o pão, sim ou não? Mas a noite toda ele não pegou nada. Imagina aí alguém sair para o trabalho, passar o dia todinho lutando e no final da conta não ganhando nada. É frustrante ou não? Aí Jesus chegou nesse momento na vida dele, na vida de Simão. Entrou no barco e disse: afasta um pouquinho da areia. Aí ele afastou. Aí Jesus pregou para a multidão. E depois que Jesus pregou para a multidão, olhou para ele e disse assim: vai, leva teu barco, leva para o lado direito e lança a tua rede. Diga assim: Jesus se preocupa com o pai de família. Jesus viu que a noite toda ele não pegou nada. Agora Jesus precisou do barco dele emprestado. Agora tem uma coisa: Jesus, antes de mandar ele pescar pela segunda vez de lançar a rede no lado direito, Jesus primeiro pediu o barco emprestado. Porque tem gente que só quer se aproveitar da misericórdia de Deus, mas não quer emprestar o barco para ele. E que tipo de barco é esse hoje? Diga assim: a minha vida. Jesus quer a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Porque tem gente que quando está no aperto, bem apertado mesmo, aí é que vai se lembrar de quem? De Deus. Vai querer que Jesus faça milagre. Mas Jesus, para fazer milagre na vida de Pedro, ele disse: Pedro, ele entrou no barco e disse: afasta um pouquinho aqui, mano, porque eu vou pregar aqui para a multidão. E ele fez isso, e Jesus pregou. E quando terminou: agora é o seguinte, já que tu emprestasse teu barco para mim, volta para pescar de novo. Eu passei a noite todinha pescando, não peguei nada, mas sobre a tua palavra, eu disse a você que ele dava ouvido, não foi? Viu como ele prestou atenção? Ele viu Jesus ensinando com autoridade, com poder. Aí agora, já pesquei a noite todinha, não peguei nada, mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. Diga a seu irmão assim: aproveite a palavra que Deus fala com você e lança a sua rede. Eu não sei qual é a sua pressão de lançar a rede, mas tem que pegar a palavra. E ele lançou. E o que foi que houve? Muito peixe. A colheita foi grande. Jesus já está ensinando lições para Simão aqui. Simão já está vendo que aquele homem é diferente. Aleluia. Glória a Deus. 4 pontos. Interação com os outros pescadores. Antes de conhecer Jesus, Pedro estava em um ambiente de trabalho em que interagia com os outros pescadores, como seu irmão André, e outros provavelmente eram seus amigos e colegas de profissão. Mateus capítulo 4, versículo 18. E andando à beira do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, porque era pescador. Ele tinha um acesso de amizade com outros pescadores. Por quê? Porque ele trabalhava com aquilo, e só não era ele. Tinha André, seu irmão, tinha João, filho de Zebedeu, tinha o irmão de João, Tiago, que eles tinham uma associação de trabalho com peixe. Então a vida dele era igual a nossa, era uma vida comum. Trabalhava, fazia amizade. Foi assim que Jesus conheceu ele. Aleluia. 5 pontos. O homem comum. Pedro também era um homem comum. Pedro era um homem comum, sem formação religiosa notável, que veio de contexto humilde e trabalhava duramente para sustentar a si e a sua família. Ele carregava as preocupações e os desafios típicos da vida de um trabalhador. João capítulo 1, versículo 40 e 41. André, irmão Simão, Pedro, eram dos dois que ouviram de João e seguiram a Jesus.
Ele entrando primeiro a seu próprio irmão Simão, disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Lembra que João disse assim: eu vos batizo com água, mas tem um que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desaltar as opacas de seus pés. Aí quando João disse isso, João olhou na multidão, já vem o Cristo. Aí João disse: eu falo é dele. Aí ele aqui, aí João aponta para ele. Aí quando ele vem, João disse: eu preciso ser batizado por ti, mas não tu ser batizado por mim. Deixa João, que se cumpra as escrituras. Aí João deixou, batizou ele. Quando ele levantou-se, saiu, foi saindo das águas, o Espírito Santo pousou sobre a cabeça dele, e o Pai bradou na nuvem do céu, dizendo: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. E os discípulos estavam tudo atônitos, e quem estava nesse meio vendo tudo, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram de João e seguiram a Jesus. Sabe o que João disse? Pode segui-lo. André vai seguir a Jesus, mas vai avisar Simão Pedro. Vai avisar quem? A Pedro. Porque todo crente, depois que conhece Jesus, quer evangelizar a família. Todos. André viu tudo aquilo, correu para Simão Pedro. O que foi que ele disse para ele? Encontramos primeiro o seu próprio irmão, disse-lhe: achamos o Messias, que é traduzido é o Cristo. João capítulo 1, versículo 40 a 41. Sabe o que André está dizendo? Isso significa que Pedro, irmão, é judeu, André é judeu, e todo judeu foi criado com seus pais, sendo ensinado pela lei de Moisés. E todos aprenderam de acordo com a lei de Moisés. E todos esperavam o Messias, o prometido, o Cristo. Simão esperava o Messias. Trabalhava, sol quente, castigando, pescando lá no alto mar, enfrentando tempestade, arriscando a vida, trazendo peixe, vendendo, comprando comida para sua família. Mas Pedro tinha uma esperança, ou melhor dizendo, Simão, ele tinha uma esperança. Qual? Que o Messias ia vir. E Pedro esperava o Messias. Sabe qual era o motivo? Porque Roma tinha dominado Israel. O imperador de Roma tinha dominado o judeu, castigando o judeu. E Pedro estava esperando o Messias como um rei valente. Para quê? Para libertar o povo judeu dos seus opressores. Então o Simão, a qualquer momento na cabeça dele, o Messias ia vir, e era um rei poderoso que ia libertar Israel das mãos dos opressores. E quem estava oprimindo Israel era Roma. Aí chega André e diz assim a ele: eu achei o Messias. Aleluia. Eu encontrei o Messias. Aí o texto diz que é traduzido é o Cristo. Então surgiu uma nova expectativa na vida de Simão. Se ele está aí, eu quero conhecê-lo. Só que Jesus não veio para libertar o povo de Israel de Roma. Jesus veio para libertar o povo de Israel do pecado. Assim como Jesus veio para nos libertar do poder do pecado, Jesus veio para libertar o povo judeu do pecado. Mas nenhum judeu estava esperando Jesus com essa informação. Esperava que ele fosse um rei que viesse para realmente colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Meu Deus. Aí Jesus veio para libertar o povo do cativeiro do pecado. Aleluia. Para que em meio às trevas pudesse raiar a sua luz, em meio à mentira pudesse raiar a sua verdade. E quem estava na condenação viesse receber a vida eterna. Glória a Deus. Aí ele veio com esse propósito. Então aqui está a vida de Simão, um trabalhador sofrido, pronto para ouvir e escutar, mas que estava esperando
o Messias. A segunda etapa da vida de Pedro é a vida de Pedro em aprendizado com Jesus. Agora é diferente. Eu apresentei a você ele sem conhecer o Senhor. Ele esperava, mas não conhecia. Agora eu quero lhe mostrar, depois que ele conhece, aí tem uma vida de aprendizado. A vida de Pedro, dos discípulos mais próximos de Jesus, é um exemplo poderoso de crescimento, aprendizado e transformação. Sua trajetória é marcada por momentos de fé, dúvidas e principalmente aprendizado. Abaixo destacamos alguns pontos importantes da vida de Pedro em aprendizado com Jesus. E o primeiro ponto é o chamado de Pedro. Agora Jesus chega, Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20. E caminhando à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lá lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Deixou lá e seguiu a Jesus. Daqui para frente, a caminhada agora é outra. Pedro foi chamado por Jesus enquanto estava pescando. A resposta imediata de Pedro ao chamado de Jesus demonstra a sua disposição para aprender e seguir o mestre. Esse primeiro passo importante marcou o início de sua jornada como discípulo. Agora ele vai ter uma vida diferente, porque agora ele está seguindo a Jesus. Agora ele está conhecendo o Messias que ele tanto esperava. Para Simão era tudo novo. Era um novo aprendizado. Ele tinha que aprender tudo com ele. Ele esperava um rei vir para libertar o povo judeu de Roma. Agora esse que veio não está querendo apenas libertar o povo de Roma. Não veio para travar uma guerra física. Ele veio travar uma guerra espiritual. Aleluia. Para libertar o povo do poder do pecado e das trevas e dos demônios. Então agora Simão vai ter que aprender novas coisas com Jesus. E a primeira delas, que eu quero entrar aqui no segundo ponto, é o reconhecimento da identidade de Jesus. Eu já frisei ali, não foi? No início. E disse a você que eu ia compartilhar mais na frente. É sobre essa identidade de Jesus. Aleluia. Que o primeiro que teve a revelação foi o Pedro. Glória a Deus. Mateus 16, versículo 13 ao 23. Eu vou repetir. Eu já frisei aqui, mas vou repetir novamente. Jesus perguntou: lá fora estão achando que eu sou quem? E a resposta foi o quê? Que Elias, Jeremias, um dos profetas. Ok. Estão achando que eu sou isso? É. E vocês? Estão achando que eu sou quem? Porque Jesus perguntou sobre os que o povo acha lá fora dele. O que dizem dele lá fora. Mas a pergunta agora é para os discípulos. E vós? Quem eu sou para vocês? Aleluia! Glória a Deus. Ou seja, lá fora não me conhece ainda. Lá fora escuta só o meu nome. Lá fora escuta só falar de mim. Estão achando que eu sou isso aí, né? Agora eu quero saber de vocês que me seguem. O que diz que tem intimidade comigo. Para vocês, quem sou eu? Aleluia. Quem é Jesus para você? Glória a Deus. Aí Pedro tomado pelo Espírito Santo, no aprendizado, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto, irmão. Jesus disse: não foi carne e nem foi sangue que te revelou, mas foi quem? Como é bom o crente receber a revelação do Espírito Santo. Mas foi o Espírito do meu Pai que tu revelou
que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, Jesus. No entanto, eu digo: tu és Simão, Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ok, já expliquei sobre isso no início, mas eu quero dizer que aqui é que Pedro, o Espírito Santo revela a Pedro pela primeira vez a identidade de Cristo. Quem é Cristo? Lá fora ele era Elias, lá fora ele era Jeremias, lá fora ele era um profeta, mas para o Espírito de Deus, que tomou a boca de Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, Ou seja, Jesus. aquele que o profeta Isaías profetizou, aquele que os profetas falaram no teu nome, aquele que Moisés disse que ia surgir um profeta maior que ele, e a este ouvi e obedecei, disse Moisés. Tu és esse Cristo, aquele que todos nós estávamos esperando. O Espírito Santo revelou a Pedro isso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, pela primeira vez, Simão Pedro agora está tendo a primeira revelação de Deus. Mas a sua vida ainda não está totalmente transformada. A sua vida não está ainda totalmente ajustada. Mas ele pela primeira vez tem a primeira experiência com o Espírito Santo. Porque todo crente precisa ter uma experiência com o Espírito Santo acerca de revelação. Aleluia! Glória a Deus. Porque o Espírito Santo revela a nossa identidade real. Ele revela quem é nós. Diga assim: o Espírito Santo me conhece de dentro para fora. Aleluia, Jesus. Ele conhece quem está firme. Ele conhece quem está fraco. Ele conhece quem está de pé. Ele conhece quem está caído. Ele conhece quem tem a graça. Ele conhece quem está caído da graça. Ele conhece quem é os de Deus. Mas também ele conhece os que não são. Ele conhece os verdadeiros. Ele conhece os falsos. Ele conhece tudo. Dele ninguém escapa. E esta revelação ele deu a Pedro para mostrar a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Mas não só foi isso, meu irmão, que Pedro teve essa experiência, porque essa experiência é bonita. Mas houve uma coisa aqui que eu fiquei prestando bastante atenção. Na mesma passagem, na mesma hora que Pedrão recebeu a revelação do Espírito Santo, Jesus disse assim: importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém e seja entregue nas mãos dos pecadores, para que ele possa ser morto e no terceiro dia há de ressuscitar. Quando Pedro escuta isso, Pedro é tomado pelo espírito maligno, na mesma proporção, na mesma hora, e diz: não vá para Jerusalém. Tenha misericórdia de ti mesmo. Pare, não precisa ir para lá. Jesus olha para Pedro e diz assim: aparta-te de mim, Satanás, porque tu não conheces as coisas de Deus, tu só conheces as coisas dos homens. Tu é um tropeço para mim. Aleluia. O que é que nós aprendemos aqui? É que um crente, quando ele está no aprendizado, eu não estou falando transformado por completo, eu estou falando no aprendizado com Cristo. Uma hora foi o Espírito de Deus que tomou, outra hora foi o capeta. Meu Deus. Porque aquela fala para impedir de Jesus ir para Jerusalém, era o Satanás que estava querendo impedir que ele não fosse cumprir a missão que o Pai enviou ele nessa terra para realizar. Mas Jesus, como tinha discernimento espiritual, Jesus, como entendia qual era a voz de Pedro e a voz do cão, Jesus não deu outra: aparta-te de mim, Satanás, porque tu é uma pedra de tropeço para mim. Tu só conheces as coisas dos homens, mas tu não conheces as coisas de Deus. Diga assim: o diabo conhece
as coisas dos homens. As coisas dos Agora olhe para o seu irmão e diga: vigia, Vigia. porque ele conhece Ele a conhece tua necessidade. a tua necessidade. Ele conhece a tua fraqueza. Ele não apenas conhece de onde Jesus te tirou, mas ele conhece como tu está aqui nesta noite. Aleluia. Jesus disse que ele sabe das coisas dos homens. Ele sabe. E crente que não vigia, irmão, é feio. Porque uma hora está sapateando no manto. No manto da revelação. Ah, que poder. É tremendo. Meu Deus. Entendeu? É coisa muito forte. É algo impactante. Louva que é uma boniteza, é uma benção. Meu Deus. Às vezes até prega que é uma beleza. Pedrão estava nessa condição no culto com Jesus e os discípulos. Jesus fez uma pergunta, os outros ficou olhando para o outro. Quem ele é? Quem ele é? Aí Pedro disse: eu sei quem tu é. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pronto. Cheio da revelação de Deus. Mas daqui a um pouquinho não vigiou, já entregou a boca ao diabo. Meu Deus. E tem gente que é assim ou não é? É. Tem gente que fala porque Deus deu, mas por falta de vigilância, depois o diabo toma. Como é que é isso, hein? Ou coisa difícil de entender, né? Ou coisa difícil de entender. Agora eu vou dizer qual é o segredo, porque o diabo alcançou Pedro para tomar e falar pela boca dele. É porque Pedro ainda estava na fase de estar vivendo na carne. Pedro ainda não estava no Espírito. Observa que o Espírito deu uma revelação a ele momentânea. O Espírito de Deus ainda não estava morando dentro de Pedro. O Espírito de Deus ainda não tinha descido em Atos 2. Apenas deu uma revelação para Pedro. Então Pedro recebe a revelação, é usado por Deus, diz qual é a identidade do nosso Cristo, mas depois, como ele ainda estava na carne, o diabo tomou. A minha pergunta é: tu está na carne ou está no Espírito? Meu Deus. Tu anda na carne ou anda no Espírito? O apóstolo Paulo, escrevendo Efésios, aliás, Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. O 22, Paulo recomenda dizendo que o Espírito Santo gera em nós seus frutos, e contando ali no mínimo, dá 9 frutos. Mas o versículo 23, o Paulo pede para que nós andamos no Espírito e vivemos também no Espírito. Ou seja, para não dar ocasião à carne. Porque o diabo não respeita crente que dá ocasião à carne. Tu sabe disso? E tem gente que é assim. Se a tua espiritualidade é só quando chegar no momento de assumir o altar de Deus, se a tua espiritualidade é só chegar no momento de receber uma oportunidade, ou espiritualidade fajuta e fraca. Porque vida espiritual não é só altar, vida espiritual não é só oportunidade, vida espiritual é vivê-la dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Como tu anda depois que sai do culto? Meu Deus. Tem crente inchado. Tem crente inchado. Meu Deus. Tem crente inchado da carne pensando que é espírito. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo está contigo no altar? Tá, pastor, bispo. Tá comigo. Sou cheinho. Cheia. E quando desce ele vai? Não sei. Está repreendido. Aleluia. O Espírito Santo está contigo na tua casa? O Espírito Santo está contigo no teu quarto? Glória a Deus. O Espírito Santo está contigo nas compras? O Espírito Santo está contigo nos ônibus? O Espírito Santo está contigo nas viagens? O Espírito Santo está contigo no teu carro, na tua moto? O Espírito Santo está contigo onde você estiver? Porque deve ser eu estar com ele e ter ele. Aleluia, Jesus.
Daramaia Kamache Kamase de Kalamassui. Glória a Deus. Xarabauia Kamache Kamassuri de Kalamassui da Labas. Aleluia, Jesus. Deus não está muito satisfeito com o crente que quer se apresentar. É uma espiritualidade morta, morna, fajunta, que só chega na frente do altar para apresentar a igreja que é santo, que é preparado, que é capacitado. Deus não se embeleza com essas coisas. Deus quer ver crentes espirituais. Crente que não dá ocasião à carne, mas que bebe no Espírito. Aleluia. Glória a Deus. E os escândalos que nós estamos vendo hoje, dia após dia, é uma vida promissa que não tem o Espírito, e se tem, faz por onde não obedecer, e tem uma vida carnal. Aleluia. E o Espírito Santo não quer habitar em templo de quem tem uma vida carnal. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo uma palavra como essa, mas eu espero a igreja adorar. Aleluia. Fazer o que, irmão? Adorar. Glória a Deus. Se eu não andar no Espírito e andar na carne, o Espírito Santo aqui também está metendo a espada em mim aqui. Não é só tu não, eu também, meu irmão. Aleluia. Nós devemos andar no Espírito, viver no Espírito. Porque quem agrada a Deus é o crente espiritual. Aleluia, Jesus. E pelo que eu sei, crente que é espiritual não tem máscara. Crente que é espiritual não tem capa. Crente que é espiritual não tem pecado doméstico. Crente que é espiritual não desobedece. Crente que é espiritual não é rebelde. Crente que é espiritual obedece a palavra. A palavra de Deus. A palavra. Aleluia. E Jesus olha para ele e só faltou dizer assim: gostei da revelação. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É a mesma coisa que dizer: minha igreja não vai ser sustentada em tu não. Tu é homem, minha igreja vai ser sustentada em mim. Eu sou Deus. Mas tem uma coisa, vou te capacitar para ajudar a minha igreja. Aleluia. Recebe essa palavra. Assim diz o Senhor nesta noite. Vou te capacitar, te capacitar, te capacitar. Vou te capacitar, te capacitar. Recebe capacitação do Espírito Santo aqui nesta doutrina. Recebe, recebe. Em nome de Jesus. Sinta o Espírito Santo nesta noite te capacitando para uma boa obra, para fazer a vontade do Pai, com mais poder, mais autoridade, mais sabedoria. Aleluia! Aleluia, Jesus. Quem trouxe glória? Glória a Deus. Quem trouxe aleluia? Aleluia. Amaia kamache kamarka kalamauira mache kai de kalama suida labas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus está procurando nesta noite pessoas com coração quebrantado. Glória a Deus. Ora mache kai. Aleluia. Glória a Deus. Então, para quem dá lugar a Deus, Deus trabalha na vida dela e na vida dele, trazendo revelação. E é revelação do sobrenatural. Não é do natural, não. As coisas naturais ficou para os carnais. É coisa sobrenatural. Porque a revelação que Pedro teve foi sobrenatural. Aleluia. Aleluia. É por isso que tem uns que recebem revelação do céu. Tem uns que recebem visão do céu. Tem uns que são capacitados e entendem as coisas do céu. Mas tem outros que passam 10 anos na igreja e fica só roendo unha e não sabe nem o que está fazendo dentro da igreja. Meu Deus. Não recebe uma revelação do céu, porque tem uma vida carnal, uma vida promícia, uma vida de contenda, uma vida de inveja, uma vida de mentira, uma vida de rincha, uma vida de barreira. Mas quem tem uma vida espiritual, tem uma
uma vida obediente, uma vida de amor no coração, uma vida piedosa, uma vida cheia de compaixão, uma vida que obedece, recebe revelação do Pai, recebe revelação de Deus, recebe revelação do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia! Diga ao seu irmão, dê lugar ao Espírito. Dê lugar ao Espírito. Não é o teu Espírito, é o Espírito de Deus. Aleluia. Dê lugar ao Espírito. Aleluia. E é fácil de identificar um crente que dá lugar ao Espírito. Leia a palavra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ô glória, olha. Eu? Aleluia. Piso que racha. Aleluia. Piso que racha, meu filho. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Se você der lugar ao Espírito Santo de Deus, se prepara para que o Senhor vai fazer na tua vida. Ei, Jesus. Aleluia. Mas para isso, olhe dentro dos olhos dele. Olhe dentro dos olhos do seu irmão assim. Olhe. Com aquele olho bem fixado. E diga, saia da carne. Sai da carne. Aleluia. Saia da carne, carnudo. Sai da carne, carnuda. Saia da carne. Sai da carne. Quer ter revelação de Deus vivendo na carne, né? Meu Deus. Quer ter experiência com Deus com a vida da carnal, é? Meu Deus. Tem não. É forte. Aleluia, Jesus. Mulheres que andam causando sedução e homens que têm adultério nos olhos não recebem revelação de Deus. Aleluia. Eita Jesus. Deus. Falar nisso, quero abrir um parênteses aqui e dizer que eu não vou dizer o nome por questão de ética. Eu conheço alguém, não é daqui, e deixou a mulher e foi morar com a prima minha. E depois deixou a minha prima e foi morar com outra num lugar aí. E quando foi agora há pouco, eu escutei, estou aqui em tal estado, já está no outro estado, já com outra mulher, e disse assim, ela me encantou meu coração. Meu Deus. Mas o bichinho gosta de tocar um violão, louvar um louvor e sapatear. Meu Deus. Troca de mulher que nem troca de camisa. Meu Deus. Eu desconheço esse homem de Deus que troca de mulher que nem troca de camisa. Eu desconheço ele, desconheço ela. Espiritual? Carnal. Carnal. Vive na carne, não se acordou ainda. Eu não sei como tem tantos líderes que não pode parecer uma figura dessa, já coloca no altar. Meu Deus. Vamos ouvir aqui nosso irmão. Meu não. Aleluia. Esse altar aqui da igreja evangélica Jesus a Vida só sobe quem o bispo conhece. Aleluia. Quem ele não conhecer não sobe não. Porque eu tenho que ter responsabilidade com o rebanho que Deus me emprestou, para depois dar conta a ele. É bonito passar o microfone para a mão de alguém que troca de mulher que nem troca de camisa, é? Meu Deus. Sou crente. De onde? E quando eu morrer, eu vou pro céu da boca, querida. Pro céu da boca. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Da puta da onça. Céu da boca.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tem tanta gente enganada com Jesus. Deu um erro, se conserta. Pede perdão. Corre atrás de consertar. Mas viver no erro. Viver no erro. Quem está entendendo, irmão? Glória a Deus. Terceiro ponto. Pedro também tinha seus momentos de dúvida e fracasso. Mateus 14, 29 ao 31. E ele disse, o texto aqui, Mateus 14, 29 ao 31, Jesus vinha por cima das águas, né? E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas para ir a Jesus. É aquela passagem que diz que Jesus pela manhã foi ao encontro dele, lá pelas madrugadas, pisando nas águas. E Pedro o quê? Alguém deu um fantasma! Aí ele disse, não temas, sou eu. Os discípulos se calam. Aí Jesus disse o quê? Aliás, Pedro, se és tu mesmo, deixa que eu vou ir até a ti. E Jesus disse o quê? Vem. Aleluia. Escuta para você nesta noite aqui. Se você diz para Jesus assim, deixa que eu vá até a ti, qual é a resposta dele? Vem. Vem. Aleluia. Vem. E a minha pergunta é, por que tu não vai? Meu Deus. Vem. E como é que eu faço para ir até ele, bispo? Vá para a palavra. Aleluia. Você está indo para ele. Vá para a oração. Você está indo para quem? Para ele. Vá para o jejum. Está indo para quem? Para ele. E Jesus disse assim nesta noite, vem. Aleluia, Jesus. Vem. Glória a Deus. Aleluia, Vem. Jesus. Nem vai para a palavra, nem vai para a oração, nem vai para o jejum. E te deixa aí até. E como que você não quer fazer essas coisas? Venha! Venha! É duas coisas. Ou vai, ou fica esperando a tempestade encher o barco. Meu Deus. Não espera a tempestade encher seu barco da vida, não. Vá até ele. Aleluia. Vá até ele. E ele foi na fé, marchando por cima das águas. Mas daqui a pouco ele viu que a tempestade estava grande. Agora eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que Pedro viu a tempestade grande? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Meu Deus. E todo crente que tira os olhos de Jesus só vê tempestade. Meu Deus. Pode ficar ciente. Enquanto tiver com os olhos nele, tá firme, tá forte, tá alegre, tá fazendo, tá junto. Tirou os olhos dele, começa um esfriamento espiritual. Começa a declinação. Começa a cair. Começa a entrar a dúvida, a incredulidade, a fraqueza. Por quê? Porque está tirando o óleo de quem? De Jesus. E tem muita gente nesses últimos dias deixando de olhar para Jesus para olhar para o ser humano. É muita gente caindo com isso. Eu só estou firme até aqui porque os meus olhos, esses dois olhos grandes aqui, ó, meus olhos sempre foi em Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Está desviado por quê? Porque fulano de tal se desviou. Então teus olhos estavam nele. Se eu fosse ter os meus olhos no homem, eu não estava aqui mais não. Foi tanta gente ficar para trás se desviando. E eu firme, 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 firme. Porque os meus olhos estão no autor e consumador da minha fé. Olha para homem e cai. Olha para Cristo e fica firme. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu olhando para Cristo eu vejo perfeição.
aquele que morreu pela minha vida, para que eu permanecesse vivo na sua presença, tivesse vida eterna. Quarto ponto, a negação de Pedro. Esse segundo tópico, eu vou falar agora sobre o quarto ponto. Eu estou falando quando Pedro conheceu Jesus e ficou andando com ele no aprendizado. Aqui é onde Jesus já tem Lucas capítulo 22, versículo 54 a 62. É quando Jesus vai preso. E Pedro nega Jesus 3 vezes porque alguém olha para ele e diz: tu é um deles. Tua voz te denuncia. Tu parece com ele. Eu não conheço tal homem. Eu não ando com ele. Eu nem conheço ele. E ele praguejou. E quando pela terceira vez ele nega, o galo cantou. E ele lembra que Jesus tinha dito a ele, quando ele disse: Senhor, se possível for, vou contigo até a morte. Aí Jesus disse: vai não, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro negou e fugiu, e foi chorar amargamente. E a Bíblia diz que ele voltou para a antiga vida. Jesus tirou ele de onde, igreja? Da pesca. E ele voltou para onde? Para a pesca. Só que Pedro tinha um espírito de liderança nele. E quando os discípulos viram que ele foi para a pescaria, todos foram atrás dele. Jesus estava preso, mataram ele, numa sexta-feira à tarde. No domingo pela manhã ele ressuscitou dos mortos. Aí Jesus foi na beira-mar para ter um encontro com Pedro. E Pedro estava pescando e estava nu. Meu Deus. E daqui a pouco ouve-se uma voz lá na beira-mar: filhinhos, pegaram alguma coisa aí? Disseram: não, pegamos nada. Lança a rede do lado direito. Lembra como foi o encontro de Pedro? Vai lançar a rede no lado direito. Meu Deus. Jesus repete a cena: lança a tua rede do lado direito. E eles lançaram. E veio 153 peixes grandes. De forma que era tanto, mas tanto, e a rede não se rompia. João, que era aquele que inclinava a cabeça no peito de Jesus, conheceu aquela voz de longe, bem longe. João disse: é o Senhor. Crente que tem intimidade com Deus conhece a voz de Deus. Aleluia, Jesus. Crente que tem intimidade com o Espírito Santo conhece a sua voz. João não viu ele, escutou a voz, a aparência estava de longe, mas ele disse: é o Senhor. Aleluia. Conheceu pela voz e conheceu pela estrutura do milagre. E daqui a pouco Pedro vem para fora, traz a rede. Jesus: traga 2 peixes do que vocês apanharam. E trouxeram. E encontrou na beira do mar pão assado, aliás, peixe assado e pão. E Jesus começou a comer com eles, depois da ressurreição. Aí daqui a pouco Jesus chega perto de Pedro e diz o quê? Pedro, tu me ama? Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3. Quantas vezes Jesus perguntou para ele? 3. Viu como Jesus observa quem nega o nome dele? 3 vezes perguntou, para recuperar a fidelidade das 3 vezes que negou. Tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta meus cordeirinhos. Simão Pedro, filho de Jonas, tu me ama? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Daqui a pouco Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro se entristeceu porque o Senhor estava perguntando a ele pela 3ª vez. Disse: Senhor, tu sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Isso indica que Pedro ia provar o seu amor para o Senhor apacentando o rebanho. Aleluia. Sabe como é que você prova o seu amor para com Deus? Fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade. Apacente as minhas ovelhas. Aleluia. Se tu me ama, Pedro,
Então apacenta o meu rebanho, cuida do meu rebanho. Cuida do meu rebanho. E o Senhor se levantou dali e conseguiu restaurar a vida de Pedro. Daqui para frente, meu irmão, você não encontra mais Pedro dando mancada. Você não encontra mais Pedro dando ocasião ao diabo. Você não encontra mais Pedro negando a fé. Você não encontra mais Pedro desistindo da fé. Porque daqui por diante, depois da restauração na vida dele, você encontra Pedro firme e forte. Aleluia. E deixa eu falar algo para você aqui, bem rapidinho. Daqui em diante, já não é o Pedro que está aprendendo, entre altos e baixos e tudo. Daqui em diante é o Pedro que tomou o rumo. É um Pedro que tomou a posição. Diga assim a seu irmão: tudo tem limite. Tem limite. Até quando tu vai ficar com essa fraqueza? Com essa fraqueza. Meu Deus! Porque tem crente que quer ser fraco até o fim, irmão. Que é isso, irmão? Meu Deus! E o Deus das transformações fica onde na tua vida? Deus espera capacidade, transformação na sua vida. Além dele fazer, ele espera e quer. A gente não pode ser aquele crente menino do início ao final da nossa trajetória, não. Porque cada dia que passa, Deus está capacitando e preparando a tua vida e a minha. Quem está entendendo? Glória a Deus! Cada dia que passa, o Senhor está capacitando a tua vida e a minha. Então o que é que a gente nota aqui? É que Pedro já não é mais o mesmo. Pedro mudou. Aleluia! Pedro mudou. Agora preste bem atenção que eu vou dizer isso rápido, porque as horas já deu. Eu não posso passar por aqui sem dizer isso para você. Vou falar rápido, só para você ter uma noção. Aleluia. O terceiro tópico, para você pegar e prestar atenção, que eu vou falar aquilo por cima. Vai falar da vida de Pedro sendo transformada. A vida de Pedro com maturidade espiritual com Jesus. Não precisa abrir a Bíblia, eu vou falar rápido. Eu quero mostrar em alguns pontos o que foi que a vida dele se tornou. Em Atos capítulo 1, versículo 15 ao 26, Pedro teve autoridade para colocar alguém no lugar de Judas que tinha morrido. O primeiro que falou foi Pedro. Para colocar quem no lugar de Judas? Matias. Agora aquele Pedro, menino, que estava aprendendo com Cristo, agora criou uma maturidade tão grande, que já estava escolhendo um homem para colocar no lugar de Judas Iscariote que tinha morrido. Para que, na visão de Pedro, Jesus escolheu 12, não foi 11? Então tinha que ser os 12. Então ele escolhe Matias. Aleluia. Em Atos capítulo 2, versículo 14 ao 47, o Espírito Santo desce, batiza aí, quase aproximadamente 120 irmãos com o Espírito Santo, e o povo começa a questionar e dizer: tão bêbado com vinho. Porque eles estão falando em uma língua diferente, mas cada um falando a nossa própria língua. Que é isso? Quer dizer, Pedro abre a boca e explica que o que está confirmando ali, concretizando ali, é a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Olha Pedro cheio de Bíblia aí. E no que ele abre a boca e diz: varões e irmãos, esse que vocês estão dizendo que estão cheios de moço, cheio de vinho, tá? Não. Isso aqui é poder de Deus, é cheio do Espírito Santo. Aquele Jesus que vocês matassem, Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus! Deus ressuscitou ele dentre os mortos.
E ele ressuscitou, ele prometeu o Espírito Santo. E ele subiu ao Pai e disse que enviar o Espírito Santo. E isso que vocês verdes e ouvis, é o Espírito Santo que desceu sobre a igreja. Aí Pedro começa a pregar e os povos dizem assim: e o que é que eu faço para me arrepender? Aí Pedro diz assim: e o que é que eu faço para que eu possa encontrar esse Jesus? Aí Pedro disse: se arrependa dos seus pecados. E eles se arrependeram. E sabe quantas vidas foi? Quase 3 mil. Aleluia, Jesus. Quem ganhou quase 3 mil vidas na primeira pregação? Pedro. Agora eu te pergunto: o que é que Jesus não pode fazer na tua vida depois de uma transformação? Aleluia, Jesus. Quase 3 mil. Em Atos 3, de 1 ao 10, Pedro na porta do templo chamado Formosa, pega na mão do concho, porque ele pede esmola, e Pedro diz: não temos prata nem ouro, mas o que tem isso eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Foi o que aconteceu? Levantou-se e saiu saltando. Aquele Pedro está agora cheio de sabedoria, cheio da autoridade e cheio da unção. Glória a Deus. Em Atos 4, capítulo 4, versículo 1 ao 4, Pedro é interrompido pelos sacerdotes da época, porque ele estava fazendo a obra no meio da rua e no templo, e isso incomodou os sacerdotes. Pegaram Pedro, colocaram na prisão. Eu queria fazer ele jurar para não falar mais no nome de Jesus. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Importa que obedeça a Deus e não os homens. Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes com medo de morrer, é o mesmo Pedro agora que está na presença dos magistrados, dos sacerdotes, e está dizendo: estão querendo que eu pare de falar no nome dele? Não vou parar. Importa que nós obedecemos a Deus e não os homens. Aquele Pedro medroso, acabou o medo. Aleluia. Está corajoso, está firme e está forte. Se você observar em Atos 5, de 1 a 11, Safira e Ananias caem mortos no pé de Pedro, porque ele mentiu na hora de ofertar. Caiu no pé de quem? De Pedro. Olha a unção que Pedro estava tendo. Atos 9, 32 a 42, Pedro encontra um homem por nome de Enéas, que estava enfermo numa cama. Pedro diz de longe: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E Enéas se levanta. Também tinha uma mulher que ajudava a igreja na costura da roupa. Ela trabalhava com a linha e agulha. Deus ajudava essa mulher com linha e agulha. O nome dela era como? Tabita. Mas daqui a pouco, conhecido como Doca, manda chamar Pedro, e Pedro vai até lá e põe a mão sobre ela em oração, e a mulher é ressuscitada. O povo: essa irmã fazia muita caridade, costurava as roupas aqui e morreu. Aí Pedro: em nome de Jesus, levanta-te. E ela levantou. Olha o Pedro em que se tornou: ressuscitando morto. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em Atos 10, 32 ao 48, Pedro foi chamado para ir na casa de Cornélio. E quando ele abre a boca, o Espírito Santo toma a casa, batiza a casa de Cornélio, a família de Cornélio, os amigos dele, batiza todo mundo. Com abrir da boca de Pedro. Em Atos 11 e 18, Pedro tem uma experiência. Agora você preste atenção nisso. Atos 11, de 1 a 18. Pedro agora está numa reunião entre os grandes na fé, os maduros, em Jerusalém. Ei, por que quem mandou tu ir para a casa de Cornélio? Cornélio era gentil, não era judeu, tu não podia estar lá não. Está errado. Você foi levar o evangelho para a pessoa errada. Pedro sendo tomado perante os mais velhos, os maduros na fé, os capacitados, os homens grandes, que já era capacitado na palavra. Pedro agora vai explicar para ele uma ação do Espírito Santo na casa de Cornélio, viu aí? Pedro já era entendido das coisas de Deus. Aleluia. Pedro escreve contra a carta, contra a epístola, 2. Na primeira carta, Pedro exorta a igreja a perseverar em meio à perseguição. Na segunda carta, Pedro exorta a igreja a não acreditar em falso mestre, em falso profeta.
e adverte a igreja a permanecer firme até a volta de Jesus. E ainda diz aos irmãos para que todos possam crescer na graça e no conhecimento. Aleluia. Esse era aquele Pedro que no início não dava para dar muita coisa para ele não. Em Atos 12, do 7 ao 10, Pedro tem uma experiência com o anjo que estava preso para ser morto pela mão de Herodes. Foram mortos Tiago, decapitaram a cabeça de Tiago e deixaram Pedro para outro dia. O anjo foi lá de noite e soltou. Enquanto as irmãs estavam orando na casa da mãe de João Marcos, aí daqui a pouco o anjo solta e Pedro meio que dormindo sai fora. Quando abre os olhos não vê mais o anjo. Aí foi que ele se acordou que foi o anjo que tirou ele da prisão. Agora diga assim: esta é a vontade de Deus para a minha vida. Que eu seja transformado, capacitado, porque Ele conta comigo para me usar e resgatar outra vida. Aplauda o Senhor. Vamos ficar de pé.